Olá, queridos amigos, esperamos que todos estejam bem, com o coração afinado com o de Jesus. Vamos mais uma vez nos deter alguns minutos nesta obra maravilhosa, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos nos utilizando da tradução de Herculano Pires. E vamos lá a mais uma leitura e reflexão desta obra. Estamos no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, e item 2, das paixões. Vamos começar definindo a palavra paixão. Segundo o dicionário Kugon-Larousse, é um substantivo feminino. 1. Movimento violento, impetuoso, do ser para o que ele deseja. 2. Atração muito viva que se sente por alguma coisa. 3. Objeto dessa afeição. 4. Predisposição para ou contra. 5. Arrebatamento, cólera. 6. Amor, afeição muito forte. 7. Relato, descrição que é feita no Evangelho da condenação, da agonia e da morte de Jesus Cristo. Neste sentido, escreve-se paixão com letra maiúscula. No nosso caso aqui, estamos nos referindo à paixão com letra minúscula mesmo, ou seja, como substantivo feminino. Vamos à primeira pergunta de Allan Kardec, 907. O princípio das paixões, sendo natural, é um mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Nota de Allan Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Que ponto esclarecedor este sobre esta palavra! Então vejam que a paixão, esse sentimento, pode ser uma alavanca a nos levar a fazer o bem, a buscar com entusiasmo algo que faça bem a nós e ao próximo, porém em desequilíbrio nos traz prejuízo e também ao próximo. Que nas duas últimas frases Kardec aponta que toda paixão que aproximou o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual, e todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria
e o aproxima da perfeição. Então, na nossa condição, distantes que estamos ainda da perfeição, nos utilizamos disso sim, desse sentimento que vai nos atraindo a criar, a fazer as coisas com uma vontade. Mas ainda podemos nos desequilibrar no uso dessa força, desse entusiasmo. Todas as vezes que lemos essas colocações de Kardec e da espiritualidade superior, devemos voltar para nós e nos perguntar: com que paixão eu estou levando a vida? Com que entusiasmo eu a estou levando ou buscando as coisas nesta minha existência? Procurando avaliar também se não estamos nos desequilibrando em algo. Pergunta 909 de Kardec. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem, abre aspas, eu quero, fecha aspas, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não pode superar suas paixões. É que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Última pergunta de Kardec deste item. 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Vejam essa resposta a Kardec. Praticar a abnegação nos auxilia a equilibrar esses sentimentos, essas paixões desgovernadas que ainda nos prejudicam e prejudicam o nosso próximo. E o que é abnegação? Essa renúncia, né? Significa renúncia, desprendimento, doação desinteressada em favor dos semelhantes. Então, para isso, nós devemos esquecer de nós mesmos para servir a ponto de sofrer pelo bem do próximo. O maior exemplo de abnegação que foi dado a nós é Jesus. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo 4, ela desenvolve esse tema sobre as paixões de forma bem ampla para que a gente possa entender. Abre aspas. A força da emotividade que propele o homem à paixão procede do íntimo do ser espiritual, transformando-se em reação orgânica, através da qual se alça aos cumes do enobrecimento ou derrapa nas valas das torpes viciações em que chafurda. Quando o ideal de edificação do bem, sob qualquer aspecto manifestado, se apresenta forte e dominado, é a paixão que arrebata a criatura, fazendo-a alterar rotas, remover obstáculos, vencer problemas. Jesus, dominado pela paixão do amor, no seu mais elevado grau, doou-se a fim de que os homens, por meio de suas lições, pudessem se encontrar marchando na direção do, abre aspas, reino de Deus, fecha aspas. É, todavia, nos excessos tortuosos do crime e das dissipações mais vis que o espírito, aturdido pela matéria que o reveste, se compraz, retardando a liberdade a que aspira.
tudo permuta pelo flagício do estreito cárcere em que se enclausura moralmente. Ódio engendrando sórdidas vinganças, a inveja trabalhando infelicidades, a cobiça atacando amarras em volta dos passos, a cólera espalhando psicosfera destrutiva, a vaidade entorpecendo os sentimentos, a avareza enjaulando ideias, o desperdício arruinando o desequilíbrio, expressam as paixões que anatematizam, perseguem e vitimam os que as agasalham. Conveniente utilizar-se, desde logo, dos antídotos poderosos para as paixões que desgovernam os homens e a época, e de que nos são excelentes provas a química do amor e a dinâmica da caridade de que o Cristo se fez paradigma por excelência. Fecha aspas. Então veja que o texto de Joana de Ângeles vem de encontro ao que a espiritualidade superior responde a Kardec, para que a gente fuja desse tipo de paixão desgovernada, busquemos a abnegação exemplificada pelo Cristo. Próximo item do Livro dos Espíritos, 3, do egoísmo. Segundo o dicionário Kugan-Larousse, a palavra egoísmo é um substantivo masculino. Quer dizer sentimento ou maneira de ser dos indivíduos que só se preocupam com o interesse próprio, com o que lhes diz respeito. Vamos lá à primeira pergunta de Allan Kardec, 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Nossa, amigos, olha essa resposta. Quem de nós não precisa fazer esse esforço de extirpar esta chaga íntima que faz com que na nossa sociedade ainda haja tanta dor? Não é verdade? 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. E isso depende da educação. Olha só, gente, mais uma resposta aqui, do qual essa mudança toda depende de começarmos quietinhos ali, olhar para dentro de nós, começarmos a nossa reforma íntima, cada qual se olhando ali para poder auxiliar o Cristo Jesus a chegar no ponto, chegar nesse ponto em que toda a nossa prática, de tudo que pensamos, falamos e fazemos, não esteja essa chaga moral que é o egoísmo. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não à humanidade em si mesma. Ora,
Os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Se há 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Vamos lá, 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Nesse ponto, Kardec nos remete à pergunta 784, que está no capítulo 8, Lei do Progresso, e diz: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e, dia a dia, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito-o, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, nas relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si, mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo
Quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Mensagem de Fenelon, para que possamos nos avaliar nesse ponto e ir buscando fazer por onde mudar a nossa personalidade, melhorá-la, praticando a abnegação. Nota de Allan Kardec. Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos. Hoje, mais do que em qualquer outra época, e não obstante o verme devorador do egoísmo, continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar à causa, que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas e influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todas ao mesmo tempo, pelo menos por partes, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não é impossível de resto. Não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar, a arte dos caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões, que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há também em maior número do que se pensa as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Ver bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro.
Aí está, queridos irmãos, um tema ao qual devemos refletir muito, identificar em nós essa chaga para conseguirmos ir curando pouco a pouco. Um abraço e até o próximo encontro.